tudo bem? Eu sou Silvia Reis e a gente está começando aqui um novo canal, onde eu vou trazer aqui meu lifestyle, né? Então, viagens, algumas conversinhas, meus hobbies, minha rotina, né? Meus vídeos aí de rotina, os vlogs. Esse canal aqui é para a gente conversar mais, melhor, sobre aí todas as questões que permeiam a nossa vida. A minha intenção é a gente se conectar, né, com mais pessoas que tenham aí pensamentos parecidos, que gostem ou que discordem, mas, né, de forma educada, para a gente poder realmente ter uma troca bacana aqui, né? É sobre isso, beleza? Então aqui eu vou falar sobre a vida de uma mulher solteira, sobre as várias óticas aí da vida, né? Vou falar de filmes, de séries que eu curto muito também, livros, hobbies, frustrações, coisas bacanas, pra gente ter uma troca mesmo, beleza? Então já se inscreve, já manda para aquela amiga que você sabe que vai curtir também esse conteúdo e fica aqui, a gente vai se vendo. Acho que pelo menos um vídeo por semana vai rolar, beleza? Quem mais sai de sua casa assim, ó? Cheio de coisa, eco bag, bolsa, outra bolsa. Depois sabe porque que eu dou o ombro, né? É isso. E vamos. Bora pro mercado, resolver algumas coisas, depois passar no hortifruti, porque vida saudável precisa voltar, né, gatinha? A pessoa hoje acordou 5h30 da manhã. Aí tomou café cedo, e o que que acontece agora? Tá com fome, né? Aqui, um combinho bem saudávelzinho. Aí, uma mega salada, tá? Com atum para ter proteína. Tô cansada de comer carne. E aqui, né, equilibra tudo, né, minha gente? Tem um moranguinho com aquele nosso velho chandelle da NET, sei lá qual que era, que eu não me lembro. Então, a conversa hoje, né, que eu tô a fim de ter é sobre viajar sozinha, tá? É ainda um super tabu para a sociedade essa questão,
tanto para a sociedade aceitar as mulheres que vão viajar sozinha, quanto até para as próprias mulheres se desafiarem, né, a viajar sozinha, porque vem na cabeça aquela questão, ai, vai viajar sozinha, nossa, não vai se divertir, nossa, não vai fazer nada, nossa, o que os outros vão pensar, ai, nossa, que ela deve ser insuportável, não ter um amigo para viajar junto, não ter um namorado. A questão é, primeiro de tudo, não importa o que os outros vão pensar, tá? Porque eles vão pensar o que eles quiserem. A gente não tem controle sobre isso, tá? Então já começa por aí. Para você viajar sozinha, primeiro de tudo, você precisa ter um certo grau de autoconhecimento e muito amor próprio, tá? Por quê? Já vou dizer aqui. Você vai ser sua companhia o tempo inteiro, né? Aliás, como você vai ser sua companhia o tempo inteiro na vida. E, infelizmente, a sociedade preza que a gente sempre tem alguém junto. Só que, né? É isso, a vida é nossa, né? Fora os gêmeos que nasceram ali juntos, você nasceu sozinho e você provavelmente também vai desencarnar sozinho, né? Então, qual é a dificuldade de fazer alguma coisa na vida também sozinho? E quando eu digo que você vai precisar de muito autoconhecimento e amor próprio, é por quê? Porque você precisa conhecer, se conhecer, conhecer pelo menos ali alguns dos seus limites, coisas que você gosta de fazer, se aquele tipo de viagem é adequado para você, se vai te fazer feliz. Então, a gente precisa conhecer aí as nossas limitações, as nossas vontades, os nossos gostos, o quanto a gente está disposta a se desafiar, o quanto a gente está disposta a ver, poxa, é isso, né? Não gostava ali há 10 anos, mas e aí, será que eu já gosto? Vou tentar? Tô a fim de tentar? Né? Essa é a questão. E tudo isso exige o quê? Um certo grau de autoconhecimento, tá? E amor próprio, por quê? Porque, assim, infelizmente, novamente aqui dizendo, né, a sociedade, ela preza para que você tenha um par, né? Principalmente um par romântico. E aí desvaloriza muito a pessoa sozinha, o que a pessoa pode fazer sozinha. E aí a grande maioria da galera cai nessa pira aí, né? Tipo, ai, não, sozinha não é legal. Ai, sozinha que deprimente. Ah, não, eu preciso do outro, tal. Beleza, somos seres humanos, seres sociáveis, precisamos interagir. Super válido a interação, o convívio e tudo mais. Porém, isso não exclui o fato de você curtir a sua própria companhia, de você se curtir, de você gostar de fazer as coisas sozinhas também, tá? E eu digo isso por quê? Porque, infelizmente, grande parte das mulheres, quando estão sozinhas, elas não aguentam a própria companhia. E aí não aguentam a própria companhia, por quê? Porque não se conhecem. Ou porque estão vivendo uma vida imposta ali pela sociedade, não é aquilo que ela realmente quer, ou que ela é, né? Mas enfim, tudo isso assim exige muito tempo para você se descobrir, se autodescobrir e tudo mais. Mas é fundamental ter amor próprio para que, quando você estiver sozinha, você viva momentos de solitude e não de solidão. O que é solitude? Solitude é quando você curte a sua companhia. Então é bacana você sentar e assistir uma série com você mesma, assistir um filme com você mesma, preparar um chá para você à noite, acender uma vela, ler um livro, ir no cinema sozinha, ir almoçar ou jantar sozinha, um teatro. Então, isso é solitude, quando você curte fazer algo para te dar prazer, te nutrir emocionalmente, culturalmente, mas você com você mesmo, né? E para isso você precisa de autoconhecimento, tá? Porque senão você pode cair nessa pira aí de não suportar a sua presença, a sua própria companhia. Vem aqueles pensamentos intrusivos, aquelas vozes horrorosas te falando ali um monte de bobagem que a gente ouve aí pela vida. Aí para você cair na armadilha de não, só posso fazer um rolê legal se for com alguém, é gigante, tá? Então eu já falei aqui sobre a solitude. O que é a solidão? A solidão é isso, quando você tá fazendo ali as coisas sozinhas e não tá bacana, né? Só que também existe solidão quando você
tá rodeada de pessoas e também não tá bacana. Por quê? E a solidão vem, um dos fatores principais da solidão, a falta de autoconhecimento. De se bancar, de se bastar e falar, não, eu gosto disso, eu vou aqui. Não, não gosto disso, te respeito, beleza, mas não vou. E tá tudo certo, né? Aquela questão de também de parar de ter que ficar dando explicação. Olha, eu não vou. Ponto. Você não deveria ter que dar uma explicação. Mas aí vem a sociedade, não, você tem que dar uma explicação para a pessoa não se sentir rejeitada, preterida, isso e aquilo. Gente, a pessoa vai se sentir do jeito que ela quiser, do jeito que isso bater nela. Você não tem poder para reverter isso, né? Então, normalizar mais a questão do não, não pelo não. Eu já saí dessa bolha aí de ter que fazer seguir ali o padrão 100% do que a sociedade preza. Obviamente que precisamos seguir algumas regras, sim, né, impostas pela sociedade, porque senão vira uma baderna. Mas, assim, essas regras que tolhem a tua liberdade e que não fazem qualquer tipo de mal para outra pessoa, eu vejo como uma forma de prisão. E geralmente é com mulheres, né? Aí o patriarcado, machismo, bababá. Enfim, papo para outro vlog. E essa questão da solidão vai acontecer, pode acontecer com você estando sozinha ou você estando com mais pessoas. Só que aí, geralmente, né, precisa de muita coragem para admitir que você está ali rodeada de pessoas, mas você está se sentindo sozinha. E aí, a solitude você também vai aprendendo, você vai desenvolvendo isso, né? Então, assim, não comecei aí já viajar sozinha, né? Tipo, ó, não, eu tenho 48 anos, né? Desde os meus 34 que eu comecei a me libertar de várias amarras aí da sociedade, para ser a mulher que eu sou mesmo, original, autêntica, obviamente, sem lesar ninguém, nada e ninguém, mas ser a mulher que eu sou, sem pudores, sem meias palavras, entendeu? E aí, você começa, primeiro vai um passeio ao shopping sozinha, faz um mercado sozinha, vai andar num parque sozinha, se a sua cidade tem praia, vai à praia sozinha. Começa com essas pequenas coisas. Uma cafeteria para ler um livro ali sozinha, estipula ali um horário, meia hora, uma hora. Começa assim. Aí depois vai almoçar sozinha, vai jantar sozinha, um cinema sozinha, um teatro sozinha. E aí você vai, né, desenvolvendo. Aí você vai, vou viajar um fim de semana sozinho. Vou fazer um bate e volta sozinha. Né? Para você ir sentindo aí como é que... E quando você voltar, você faz ali uma autoanálise, né? Tipo, olha, não, isso aqui eu curti, isso aqui eu não curti, isso foi bacana, isso aqui eu tenho que dar outra oportunidade, porque tudo isso são os tais limites, o tal do autoconhecimento. E aí, assim, eu fiz algumas viagens nacionais, aqui em São Paulo, para outros estados, sozinha. Eu gosto muito da minha companhia, então eu gosto de viajar comigo sozinha e eu cansei real de ter que ficar sempre esperando alguém para te fazer companhia. Porque ou a pessoa não tem a grana para fazer aquele tipo de viagem, ou a pessoa não tem o tempo para fazer aquele tipo de viagem, ou a pessoa não quer fazer aquela viagem, e aí você não vai porque você tá sozinha. Chega, né? Deu, né? Deu, já tô no segundo tempo da vida, né? Então bora fazer o que eu quero, conhecer os lugares que eu quero, visitar e revisitar os lugares que eu quero, estando com alguém ou não, e tornar essa experiência tão bacana das duas formas, né? Então, assim, eu acho que você pode ir começando aí aos poucos, e aí você vai crescendo, crescendo, crescendo. E essa minha viagem lá para Nova York foi a primeira viagem internacional sozinha. Eu escolhi intencionalmente Nova York porque é uma cidade que eu já conheço razoavelmente bem. É uma cidade segura, né, para uma mulher sozinha. E é uma cidade que eu amo.
né? Que eu me sinto bem, é onde eu me sinto. É a São Paulo que eu gostaria de morar, sabe? Obviamente tem uma série de problemas, mas só a questão da segurança pública já me ganha muito. Então eu escolhi para lá, fiz um roteiro, o que eu queria revisitar, o que eu queria conhecer que eu ainda não tinha conhecido, e me permite andar muito ali, também sem nada assim estipulado, sabe? Para curtir a cidade mesmo, porque Nova York é uma cidade plana, tem uma malha de metrôs maravilhosa que te leva para qualquer lugar, mas é muito fácil andar pela cidade, né? Não é nada tão distante. Obviamente que se anda muito, mas assim, é muito legal andar lá. A cidade toda é muito bonita, né? Diferentes arquiteturas, aquela loucura de uma cidade grande funcionando. É a minha pira, talvez não seja a sua, né? Então eu fui para ver como que internacionalmente seria uma viagem sozinha, porque, né, é um outro país, outra língua. Tudo bem, eu falo inglês, né? Mas é outra língua, né? Não, eu não falo inglês aqui 24 horas como eu falo português. Então sempre tem ali alguma coisa que te desafia. São outros costumes, outras culturas, porque Nova York não tem só americano, né? Aliás, acho que tá bem ali metade, metade, isso se a maioria não for realmente de imigrantes, tá? A cena cultural, amo os museus de lá, acho tudo lá em Nova York fascinante, né? E aí eu viajando sozinha essa semana por lá, vai, né, vendo assim coisas bobas, então o dia passa, você passa um dia feliz, você fez o que você quis, que muitas vezes viajando em grupo você não faz, porque não são várias pessoas ali para entrar no consenso. Então a gente sempre tem que ceder alguma coisa, você viajando sozinha, você não precisa ceder nada, a não ser para você mesma, né? Onde eu quis, voltei a hora que eu quis, tudo no meu ritmo, no meu tempo. E vou falar, poucos foram os momentos que eu senti solidão, porque sim, não vou ser hipócrita de dizer que, nossa, eu só vivo na minha solitude. Mentira, não, isso não existe, aliás, né? Mesmo a pessoa que gosta da sua companhia, que vive bastante em solitude, tem momentos de solidão. Porque sim, somos seres sociáveis, né? Feitos para socializar. Então, tem momentos que você quer trocar com outra pessoa, tem momento que você gostaria de estar com uma pessoa X ou só apenas uma companhia. Faz parte de ser humano e tá tudo certo. Mas assim, a entender, né, esses momentos de solidão, mas e aí, o que eu posso fazer com isso agora? Ficar aqui em posição fetal e chorar e tal, ou entender que a minha vida, o que eu construí da minha vida e como eu construí a minha vida me trouxe até esse momento, sou eu aqui sozinha. E aí, vou curtir, não vou curtir, vou desacelerar um pouco, vou me acolher, vou, né? E assim, para mim esses momentos passam rápido, tá? Até porque eu sou uma pessoa muito agitada. Então, eu não tenho muita parada aí. E também não sou uma pessoa que fica ali arrastando corrente, tá? Então, enfim. Mas assim, tudo é parte de um grande processo, né? São aí 14 anos, no meu caso, que eu tô, né, nessa vibe, nessa pegada aí de ser eu mesma, de questionar alguns padrões da sociedade. Para finalizar aqui esse nosso papo sobre viajar sozinho, então algumas dicas que eu acho bacana, né? Vocês chegamos aqui nesse ponto, ó, vou fazer minha primeira viagem sozinha. Tá. Se você se sentir mais segura, deixar seus endereços, hotel, o número de voo e tal, com alguém que você confia. Então, isso é bacana, para te dar uma segurança a mais. Se você for num lugar que você, né, não considera ele muito confiável, compartilhe a localização com uma pessoa. Entende, né? Vai estudar o lugar que você vai visitar. Entende se é um lugar seguro, se é um lugar que você vai se sentir segura, se é um lugar que acolhe bem mulheres,
né? Porque tem ali, infelizmente, alguns lugares que não. Faça o teu roteiro, né? Porque você fazendo o teu roteiro, você vai conhecendo mais e melhor ali, né? A cidade, o lugar que você estará. Eu fiquei muito, assim, para me locomover por lá, embora eu conhecesse a cidade, obviamente que eu não sei, né? De cor ali, linha de metrô, endereço tal. Você sabe se direcionar, mas, né? Eu usei Google Maps 100% e me levou em todos os lugares que eu queria, tá? Obviamente que, né, no começo você dá ali umas perdidas de direção e tá tudo certo, você tá passeando, né? Então, se perder também é passear. Verifique a sua segurança, né? Se o hotel que você vai ficar é seguro, malas, né? Então, assim, tira foto, faz vídeo das malas antes de embarcar, antes de despachar, ou até mesmo de embarcar. Isso principalmente para viagens internacionais, tá? Levar ali uma farmacinha, isso que você faz qualquer viagem, né? Mas, assim, para uma viagem internacional ou uma viagem sozinha, não contar que vai ter alguém ali que vai te salvar, né? Com remedinho, tal. Então, leva ali a tua farmacinha, o que você costuma usar no dia a dia. Ah, e se eu sinto uma dor na coluna, o que que eu uso? Se eu tenho uma enxaqueca, o que que eu uso? Faça seguro viagem, tá? Isso é para viagem nacional e internacional. Nacional, se você tem um plano de saúde que cobre, beleza, mas internacional, se você não tem, a maioria das pessoas já é perrengue pagar um plano de saúde aqui para o Brasil, imagine internacional. Mas enfim, tenha um seguro viagem, tá? Ele vai te ajudar tanto nessa questão de saúde, com vários outros benefícios, extravio de mala, estrago de mala, enfim, uma série de outras questões, aí vai depender de qual você contratar. Mas tenha, principalmente para a questão da saúde, tá? Isso é muito importante. É melhor você pagar, é o dinheiro que você paga para não usar e volta feliz que você não usou. Mas se infelizmente tiver que usar, tá ali. Porque assim, saúde no exterior é caríssimo. Tenha uma boa internet, contrate um bom plano de internet, tá? Por quê? Isso vai te dar segurança. Eu usei 100% o Google Maps. O Google Maps funciona com internet, né? Então, assim, é uma internet para você saber como se locomover pela cidade, para você conseguir falar com alguém se você precisar. Use esses cartões de débito, né, internacional, Wise, Nomad e tal, mas leve sempre um cartão de crédito internacional habilitado, tá? Porque vai que você perde o cartão, vai que dá algum problema, um bug no sistema do cartão de débito. E aí? Né? Obviamente que a gente não quer usar um cartão de crédito internacional para não pagar mais spread, mais IOF, bababá, mas é uma segurança. Né? Também leve dinheiro em espécie, não precisa ser muito, mas leve algum dinheiro em espécie. Um item parece bobo, né? Mas leve em bagagem que você seja capaz de carregar sozinha, tá? Porque não vai ter ninguém ali para carregar para você. Essa é a questão. E aí você tá cansada, e bagagem é um saco. E às vezes, né, pode ser ali um empurrão você fazer essas viagens com essas agências que tem na internet, para mulheres sozinhas. Eu já fiz uma dessas, eu amei, amei. Foi muito divertido, faria novamente, quero fazer novamente, só que assim, a viagem sozinha, ela já é mais cara, né? Porque você não tem ninguém ali para dividir nada com você, então você vai ter que bancar tudo. Geralmente, então, essas viagens com agências especializadas para mulheres sozinhas, vai ficar um pouco mais caro, tá? Mas por quê? Porque você tem ali toda a assistência que você não tem estando sozinho, que você vai ter que fazer você mesma. Então, geralmente tem guia, geralmente já tá o voo incluso, ou se não tá, mas tá o hotel. Aí você não, né? Tem que ser naquele hotel ali que tá no pacote. Você não pode negociar outro, que talvez fosse mais barato. Não pode usar milhas para comprar ali se tem o voo ou hospedagem. Tem a questão do quarto, se você quer dividir o quarto ou se você quer o quarto sozinho é mais caro.
Então, são essas questões aí. Mas a questão de ser, às vezes, uma primeira viagem sozinha, eu acho que vale a pena, tá? E essas empresas, eu conheço algumas, assim, elas fazem tanto para destinos nacionais quanto para destinos internacionais. Então, às vezes, pegar para um destino nacional de poucos dias, um valor mais acessível para você, pode ser uma boa para você se testar. Por que não? O importante, minha gente, eu estou falando tudo isso aqui para te dar ideias, te dar coragem, te dar vontade de fazer as coisas por você mesma e não ficar esperando outra pessoa. Obviamente que se você tem companhia disponível para, beleza, tá tudo certo. Construir minha vida já sabendo que eu não queria me casar, que eu não queria ter filhos. E depois de um tempo, quando você vai nessa toada aí de autoconhecimento, muita coisa você já não tolera mais das pessoas. Né? Você não compra ali várias desculpas, várias formas de agir, e aí você acaba sendo mais seletivo mesmo. Então, hoje, assim, meu grupo de amizade é bem restrito. E como eu prezo muito a minha liberdade, e não é justo comigo eu deixar de fazer algo porque eu não tenho companhia. Eu tenho a minha companhia. E é isso que vale. Eu me diverti horrores em Nova York. E isso me destravou aí, porque eu quero conhecer muitos lugares do mundo que eu ainda não fui e que provavelmente vou sozinha. E vou me divertir horrores. Com os perrengues, com os acertos, com tudo. Porque a gente cresce demais, evolui demais quando a gente está também na nossa companhia. Né? O tal do autoconhecimento. Agora me diz aqui, tem vontade de viajar sozinha? Já viajou? Conta a tua experiência. Vou adorar saber. Eu acho que dessa forma, né? Vou seguir aí com o vlog, porque já deve estar, esse papo já se estendeu, acho que até mais, porque eu gostaria que a pessoa fala demais, não é?